Eu queria convidar você para nós estarmos lendo juntos o texto da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós queremos ler com vocês o capítulo 4 do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10. Eu queria ler esse texto, para tirar desse texto uma palavra para nossa edificação, para nossa exortação, para nossa conforto espiritual. E o que eu espero é que Deus tenha misericórdia de nós e que a palavra que nós falamos aqui, ela tenha sentido, tenha razão de ser no coração de todos vocês, tá? Ela tem sentido, tem guarida, tem efeito e, sobretudo, tem resultado. Se for palavra de Deus, não volta vazia, né? Se for palavra de Deus, não volta vazia, mas fará exatamente aquilo pela qual ela foi destinada. Fala assim o texto famoso, conhecido de todos nós, que é a tentação de Jesus, por ocasião deste fato que está registrado no texto da Bíblia aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois Satanás levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrardes me adorardes. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e serviram. Amém? Muito bem, este é o primeiro embate, primeiro teste, primeiro vestibular de Jesus na vida ministerial. Foi o primeiro ataque bem definido assim de Satanás, do diabo contra Jesus nesta ocasião. Então, nesta ocasião, Jesus, antes de que começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito, tá? Levado pelo Espírito ao deserto, e ali no monte da tentação, se você for visitar Jericó um dia, você vai em Jericó e de lá você vai ver o monte da tentação, onde Jesus teve essa experiência, né? Então, nessa experiência de Jesus, no chamado monte da tentação, o diabo fez para Jesus 3 propostas, né? Com um objetivo bem definido. O diabo estava interessado que Jesus provasse para ele que ele era de fato o Filho de Deus, né? Então essa era a intenção, essa proposta, porque o medo, a preocupação do diabo era essa prova. Ele queria ter essa prova, se o diabo não sabia até esse dia que Jesus era o Filho de Deus, certamente saiu dali convicto que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Isto é muito claro, é visto, né, no capítulo de Marcos, versículo 23, o primeiro 23 ao 26, logo no início do ministério de Jesus, diz o seguinte, fala assim: justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, Então Jesus pregando na sinagoga, lá, os frequentadores da sinagoga, dentre os frequentadores, uma pessoa possuída, possessa de um demônio, gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Então, ele tinha a prova.
Satanás aqui dá o testemunho, dá o testemunho que ficou sabendo, que confirmou que Jesus, o filho de Maria e José, que Jesus de Nazaré, de fato era o Filho de Deus. É interessante porque esse texto, ele é muito, essa expressão é muito usada nos evangelhos, nos livros apostólicos, nas cartas pastorais. E João fala assim, o apóstolo João fala assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E no capítulo 5, versículo 5, ele fala assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então esta convicção, essa certeza, essa comprovação é uma arma poderosa para vencer o mundo e para destruir toda obra de Satanás, Então esta é exatamente aí a razão porque o diabo estava tão interessado em confirmar isso. Muito bem, nós temos aqui 3 propostas que o inimigo, que Satanás, que o diabo fez para Jesus nessa ocasião. Primeiro, ele falou: mande que estas pedras transformem em pães. É fácil para Jesus fazer isso, mas não foi isso que ele quis fazer, ele fez. Dê a ordem aos anjos a seu respeito, jogando de alto a baixo. E ele usou um versículo que se encontra lá em Salmo 91. O diabo usou a Bíblia, o Salmo 91, para replicar essa expressão, que era uma expressão profética. O diabo usou para dizer: olha, o senhor tem ordem, o senhor tem poder para dar ordem aos anjos, joga aqui para baixo, dê ordem para eles, para que te socorra e que nada lhe aconteça. E a terceira proposta foi essa: te darei todos os reinos do mundo, com todo o esplendor deste mundo, se prostrar a meus pés e me adorar. Foi essas as 3 propostas. É interessante porque a gente precisa observar a importância desse início do ministério de Jesus, e esse início deste vestibular, a importância deste vestibular em todo o contexto ministerial de Jesus, como também da vida de cada um de nós em particular. A gente observa aqui a importância de saber impor diante do inimigo com as armas certas. Usar as armas certas, que o inimigo possa querer enfraquecer e encontrar direito em nós para nos oprimir e prevalecer sobre o nosso propósito de vida. A gente tem que ter consciência disto, que a gente precisa saber usar as armas corretas, as armas certas, contra toda tentativa, contra toda artimanha, contra toda cilada que o Satanás possa querer armar contra a gente, para que a gente possa eliminar, destruir essas obras, essas intenções, essas propostas, que na verdade tem só um intento: oprimir a nossa vida, enfraquecer a nossa fé e prevalecer sobre nós. Então essa aí que era a intenção. As três expressões bíblicas usadas por Jesus, no contra-ataque do diabo, foi esta. Também Jesus usou o texto bíblico, usou o texto bíblico, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós temos, portanto, a primeira pretensão de Satanás. Ele disse: mande que estas pedras transformem em pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nessa pretensão de Satanás está uma filosofia, está uma doutrina, está uma mentalidade, está uma ideologia que a gente precisa observar. O que Satanás queria, na verdade, com essa proposta? Queria fazer a vida material tornar mais importante e mais prioritária do que a vida espiritual.
né? Ele queria fazer desse interesse, da satisfação das necessidades físicas e pessoais como razão maior da existência, né? Ele queria que a gente aceitasse a ideia, né? A gente vive para comer, não come para viver. É essa ideia que Satanás queria vender. Ele queria vender a ideia de a pessoa irracional. A pessoa vive irracionalmente, preocupando tão somente com os seus interesses físicos e necessidades pessoais, né? Fazendo do ventre o seu Deus, né? A Bíblia diz que algumas pessoas fazem do ventre o Deus dela, as suas necessidades pessoais. Na verdade, Satanás queria fazer Jesus provar que ele é o que ele diz que é, né? Ele queria provar que Jesus é o que ele diz que é, né? E na verdade ele queria, portanto, nessa proposta, ele queria merecer ser adorado por aquilo que ele oferece de melhor, sabe? Ele queria, na verdade, ter o reconhecimento de Jesus, que ele merecia o ser adorado. E essa proposta de Satanás é uma só: tomar o lugar que é exclusivo de Deus. As propostas, portanto, eram três. Primeiro, fazer a vida material, a vida pessoal, ser mais importante, ser mais prioritária do que a palavra de Deus. Ele queria, na verdade, que as necessidades pessoais das pessoas tivessem uma ideia, de uma compreensão, que esta é a razão maior da minha existência, né? Eu vivo para atender às minhas necessidades físicas, né? E a outra proposta que ele diz, quando ele falou para ele disse para Jesus dar ordem aos anjos, na verdade, o que ele queria? Ele queria que Jesus provasse para ele mesmo o que ele é, e colocar o Senhor Deus à prova. O que é isso? O homem condicionar a Deus a fazer o que ele quer que ele faça. Ou seja, colocar Deus a serviço do homem, colocar Deus a serviço do homem. Ofender a soberania de Deus, como Deus dizer assim: se Deus é Deus, Ele pode fazer isso por mim. Se Deus tivesse poder, Ele vai fazer isso. Então, provar é isso: é você exigir que Deus prove aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele pode fazer. Toda vez que eu condiciono a Deus, eu estou atendendo essa filosofia segunda aqui de Satanás. E a última, ele queria, na verdade, ocupar o lugar de Deus, né? Ele queria o maior prêmio de Satanás é ser adorado, né? Ele paga qualquer preço, ele paga qualquer valor para alguma pessoa render a seus pés e adorá-lo, porque isso, adoração, é um atributo exclusivo daquele que é filho de Deus, daquele que é santo dos santos, aquele que é soberano, aquele que é eterno e magnífico. Na verdade, as três propostas, resume-se, as três tentações aqui do Monte da Tentação, resume em três coisas. Primeiro, desacreditar a palavra de Deus, né? Primeira proposta é desacreditar a palavra de Deus. Segunda proposta, duvidar da autoridade de Deus. E terceira proposta é tirar a exclusividade que Deus tem na adoração. Então são três propostas. Primeiro, repita comigo: desacreditar a palavra de Deus. A segunda, duvidar da autoridade de Deus. E a terceira, tirar a exclusividade da oração a Deus, da adoração a Deus. Muito bem. Aqui nós temos, portanto, essas três propostas que se encontram, portanto, aqui nessas tentações que Jesus observou naquele momento. Muito bem. Primeiro, princípios que está em questão
nessas propostas. Primeiro, princípio da palavra, ou seja, como supridora de todas as minhas necessidades físicas, pessoais, minhas carências e minha razão de viver. Então, o diabo queria ofender esse princípio. Segundo princípio, princípio da autoridade, o poder é dele, a glória é dele, ele faz o que quer, como quer, ninguém o controla, ele controla tudo, toda a autoridade é dele, é exercida por ele nos céus e na terra. Então, na verdade, o diabo queria ofender esse princípio da autoridade. Terceiro princípio, princípio da adoração. A adoração exclusiva de Deus é porque Ele é o único digno, único merecedor de receber glória, adoração dos homens que o conhecem e o servem, né? Muito bem, então, se ferindo estes princípios, a gente enfraquece a proposta, o plano de Deus para nós. Ferindo esse propósito, está comprometido a nossa relação com Deus. Ferindo esses propósitos, nós comprometemos a nossa ligação, a nossa realização, a nossa efetiva vida com o Senhor nosso Deus. Então, esses princípios, eles são princípios inegociáveis, são princípios que não se pode fazer concessão, né? Esses princípios são fundamentais para qualquer cristão que quer ter uma vida certa, uma vida no plano, no propósito de Deus, e que quer vencer as obras, as tentações do diabo na sua vida. Então, Jesus está ensinando para a gente essas formas. Aqui, agora só uma coisa a gente tem que ter consciência. Para vencer essas tentações, essas três áreas, esses três princípios, só se vence pelo Espírito, tá? Não se vence isso na força do braço, tá? Não se vence isso na intelectualidade, não se vence isso na autoridade humana. Isto só pode ser vencida através do Espírito Santo na sua vida. Portanto, não se vence a carne, não se vence as tentações da carne a força do braço, né? O diabo é astuto e sabe usar devidamente os pontos vitais da nossa fé para destruir a nossa comunhão com Deus. O diabo, ele não é sábio, mas ele é inteligente, tá? Ele está na igreja, mas não pertence à igreja, tá? Ele não iluda que ele não está na igreja. Ele está na igreja, mas ele não é parte da igreja. Porque aqui, lá na sinagoga, ele estava dentro da sinagoga, estava lá uma pessoa escutando a pregação, e de repente, aquela pessoa era possessa, né? E era aquela possessão, ele falou: olha, quem és tu? Eu sei que tu és Jesus de Nazaré, tu vieste para me destruir, né? Então, ele sabia. Então, o diabo está na igreja, mas não é a igreja, não faz parte da igreja. Agora eu quero levar vocês a compreender, a contextualizar este vestibular de Jesus na sua vida. Primeira coisa, quanto à palavra, tá? Quanto à palavra, a palavra de Deus, quanto à Bíblia Sagrada, quanto ao oráculo do Senhor, quanto a esse livro sagrado, que aqui nós temos como a palavra de Deus. Aqui a pergunta é: qual a sua posição em relação ao significado, ao sentido da palavra na sua vida? Qual que é a prioridade, qual que é a nota, qual que é o grau, qual que é a posição que a palavra de Deus ocupa nessa sua vida? Entre se dar bem, conquistar os seus intentos, e a palavra de Deus, qual que prevalece? Com quem você fica? Você tem que avaliar quem tem mais valor na sua vida, né? Você conquistar, realizar, ter o que quer, ou obedecer a palavra? Quem tem mais prioridade? Quem é mais importante? Quem merece mais atenção?
quem merece mais atenção? Porque tem muitas pessoas que a escala de atenção da palavra de Deus fica em terceiro e quarto lugar. Então, aqui nesse texto, Jesus está falando que ela tem que ter prioridade, ela tem que ter a primazia ante as minhas necessidades. E Jesus está falando no momento em 40 dias de fome, onde um pedaço de pão era muito bem-vindo, mas como aquela proposta vinha de Satanás, a intenção era outra. Ele queria, se Jesus aceitasse transformar as pedras em pães, Jesus está falando assim: olha, me atender à minha necessidade física é mais importante do que eu obedecer e viver pela palavra. Então a gente precisa nos posicionar. Aqui é o pão versus palavra, entre necessidade física e pessoais é a palavra de Deus. Quem é que vai vencer na sua vida? Não trocar as palavras que procedem da boca de Deus por um prato de lentilha, esta é a ideia. É não vender a palavra de Deus por algumas moedas de prata, é não trocar a palavra de Deus por alguns banquetes por um baseado, não trocar a palavra de Deus por uma noite de orgia e assim por diante. Qual que é a sua posição diante do valor que você dá à palavra do Senhor? É esta a mensagem que está por trás disso aqui. A palavra diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu Senhor. Então esta é a primeira ideia, é a primeira aplicação para nós. A segunda é o princípio quanto à autoridade de Deus. Quanto à autoridade de Deus, a autoridade de Deus que o diabo usou, ele usou aqui o versículo 91, versículo 11 e 12, que fala assim: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que ninguém tropece em alguma pedra. Essa é a palavra de Deus. Mas aqui Satanás usou essa palavra para ofender um princípio fundamental, que é a autoridade de Deus, é a autoridade do Senhor Jesus, Então, aqui é a gente analisar a nossa vida, a nossa relação quanto à autoridade de Deus. Que na verdade está por trás dessa proposta de Satanás? Colocar o Senhor à prova, colocar o Senhor à prova. Fazer prova com Deus é uma coisa, agora fazer prova de Deus é outra coisa, Você pode fazer prova com Deus, mas nunca queira fazer prova de Deus, porque é pecado e traz terríveis consequências. Ora, exigir que Deus é Deus é pecado. Aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que os busca. Olha, Deus nunca irá fazer o que o homem quer que Ele faça. Nunca vai fazer. As pessoas não podem. A autoridade de Deus é a pessoa imaginar que Deus vai fazer o que o homem quer que Ele faça. Deus não é manipulado por ninguém. Deus não está a serviço do homem, mas os homens é que estão a serviço de Deus. Olha, Deus não mais opera como antigamente. Deus não mais fala como antigamente. Não mais cura. Isso é palavra de quem pensa que Deus enfraqueceu. Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não precisa provar que existe. A própria natureza manifesta a sua existência. Você quer ver isso? Abra a sua Bíblia aí no Salmo 19, onde está bem claro que Deus não precisa provar a sua existência. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso, sem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa em toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Então Deus não precisa provar que Ele existe. Eu é que tenho que crer que Ele existe. Agora veja bem, eu preciso ter compreensão
que Deus não precisa provar quem me ama. Deus não precisa provar quem me ama. Eu que preciso provar que amo a Ele. Eu que preciso provar que amo a Ele. Olha, eu não preciso provar que Ele existe de jeito nenhum. Eu tenho que crer que Ele existe e acabou, não é? Então aqui nós temos, portanto, esse perigo da tentação de uma pessoa querer botar o Senhor à prova, né? Querer que Ele prove para você alguma coisa. Por favor, não cometa esse desatino, porque isso é totalmente absurdo, né? Outro princípio é a adoração. A adoração é adorar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele vai fazer e assim por diante. Agora, Deus não precisa, Ele não exige de uma pessoa a sua adoração. Não exige. Mas qualquer pessoa que entender que Deus é digno de toda a sua adoração. Se a pessoa conhece que Deus é Deus, essa pessoa não tem o direito de não render a Deus e adorar como Deus, porque quem é Deus, quem conhece que Deus é Deus, ele compreende, ele entende a importância de estar adorando na beleza da sua santidade, porque Ele é santo, Ele é eterno, Ele é magnífico em glória, Ele é magnífico em majestade. Agora o problema está aqui na adoração, na proposta do diabo, que queria tirar a exclusividade da oração de Deus, né? Ele queria ocupar esse lugar que é exclusivo de Deus, né? E eu observo aqui no capítulo de Daniel, capítulo 3, versículo 16 e 19, nós temos uma passagem assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nós temos que ter a ideia, a decisão desses três jovens, né? Podem fazer qualquer proposta, podem nos fazer qualquer premiação, podem nos dar qualquer coisa para essa atividade de render, de dobrar, de cultuar a outros deuses, que nós não faremos, porque nós só adoramos ao Deus Criador, ao Deus Eterno, ao Deus Santo. Entretanto, o diabo sabe muito bem que todos os homens são religiosos, Todos os homens são religiosos. Essa religiosidade, ela é inata às pessoas. Agora, deixa eu falar para você aqui. A pessoa não tem jeito. Ou você adora a Deus, ou vai adorar a outra coisa. Vai adorar a si mesmo, vai adorar as coisas materiais, ou vai adorar a demônios. Você não vive neutro nesta área. Esta área não tem neutralidade. Ou você adora a Deus, ou adora quem não é Deus. E toda vez que a pessoa adora quem não é Deus, ele está cometendo um dos mais perigosos pecados, que enfraquecem todo tipo de relacionamento com o Senhor nosso Deus. Então, isso é princípio. Somente a Ele adorarás. Agora, uma coisa que o diabo tenta por todo meio é querer tirar do homem, do coração de um crente, a exclusividade que pertence a Deus. Essa é uma proposta lá no Monte da Tentação, mas até hoje é a mesma. A proposta do diabo continua a mesma: tirar do coração de um crente a exclusividade do Senhor Deus da sua vida. Aí, irmão, este é o problema que você tem que ter cuidado, porque o dinheiro pode tornar um Deus na sua vida. O homem pode tornar um Deus na sua vida. O objeto pode tornar um Deus. Uma imagem.
ou a si mesmo, ou até o seu problema. Tem pessoa que adora o seu problema. Tem uma pessoa que ora para o seu problema, parece que adora o seu problema. Eu fiquei assustado esse dia. Eu estava vendo uma reportagem, aí estava na cidade de Nápoles, onde tem um time de Nápoles, do campeonato espanhol, italiano. Aí uma pessoa falando, Nápoles até hoje é interessante, tem um lugar lá que tem a estátua do Maradona, todo mundo passa e faz. Adora o Maradona. Esses dias, não sei se vocês devem assistir, alguém assistiu o filme do Elvis Presley? Elvis Presley tem uma seita, uma igreja. As pessoas adoram Elvis Presley, né? É Deus e algumas pessoas, e até o Raul Seixas, né? Raul Seixas, tem algumas pessoas que adoram ele como seu Deus. Irmão, não tem jeito, ou você adora Deus, ou vai adorar outra coisa. Então, por isso que Satanás sabe muito bem, se ele enfraquecer essa área da sua vida, ele te laça, ele te destrói e tira a direção do propósito do Senhor da sua vida. O diabo, ele quer imitar Deus, ele quer usurpar aquilo que é de Deus, ele quer tentar de todas as formas ocupar o lugar de Deus. Essa é a proposta. Ele quer por todas as formas ocupar o lugar de Deus. E ele vai, um dia Deus vai permitir isso, né? Na grande tribulação, ele vai conseguir assentar como Deus, as pessoas adorar como Deus, e as pessoas vão pensar que ele é Deus. Aí ele revela que ele é o anticristo, né? Mas enquanto isso acontece, a proposta é a mesma, a intenção é a mesma. Aí nós temos, portanto, esse ensino aqui desse texto, que nos convida à seguinte ideia. Primeiro, eu e você, nós não devemos satisfação ao diabo. Nós não devemos explicação ao diabo. Jesus não tirou satisfação, não deu conversa. Nós não temos que provar nada a ele. Nós não temos que provar nada a ele. Nós não temos que provar para ele que nós somos crentes, que nós somos fiéis e assim por diante. Nós temos que provar para Deus o que nós somos. Outra coisa, eu não posso aceitar nenhuma proposta que tenha por objetivo atender esses intentos. Eu não posso aceitar nenhuma proposta que tenha o mesmo intento que teve para com Jesus, porque a intenção é a mesma, é enfraquecer a fé, é destruir a convicção em Deus, e é estragar o propósito, essa mesma. Aí a gente tem um versículo na Bíblia: não deis lugar ao diabo, não dê direito ao diabo, porque o diabo, ele é aproveitador de oportunidade. Ele é aproveitador de oportunidade. Agora, para nós observarmos aqui a aplicação desse monte da tentação, a gente precisa conhecer as estratégias de Satanás contra nós. Conhecer as estratégias. As estratégias que ele usou aqui são as mesmas que ele usa nos dias atuais. A gente precisa saber. Então, vamos observar as estratégias. Se você quer vencer o inimigo, conheça o seu inimigo. Então, aqui nós observamos as estratégias que o diabo usa contra a minha vida e contra a sua vida. Primeiro, é ataque mental. Esse fato aqui, tudo foi na mente. São ataques mentais. O diabo continua usando essa mesma tática. Ele ataca a mente, Ele usa, os bombardeios dele é através de mensagens, de frases bonitas, de pensamentos feitos na mente do homem. Aí, conforme a sua recepção, é que vem a consequência daquilo que você está recebendo. Então, o ataque é de mente. Por isso a gente precisa ter a consciência: eu preciso renovar a minha mente em Cristo pelo Espírito Santo todos os dias, renovando uma mente para ter uma mente sadia. Eu tenho de fato a mente de Cristo na minha vida. A mente de Cristo. Então, a primeira coisa que você tem que compreender, que esses ataques aqui espirituais é na mente. Eu falava com a pessoa hoje, ele disse: pastor, eu tenho um grande problema. Eu
eu não sou crente direito, mas batizei muito novo. Mas eu tenho um problema, eu estou dormindo e eu sinto às vezes que o diabo entra no meu quarto. Eu sinto um vulto que entra no meu quarto, e eu pulo e quero enfrentar ele, parece com alguma arma que eu tenho, mas ele vai embora. Aí eu perguntei, acontece isso muitas vezes? Acontece sempre, pastor, sempre acontece comigo. Eu estou dormindo, de repente parece que ele deita na minha cama, parece que ele abre a porta do meu quarto, parece que ele fala comigo e assim por diante. Mas na verdade, eu falei, olha meu filho, isso é ataque demoníaco na sua mente, e você não vence isso na força do braço. Essas forças você tem que vencer no nome de Jesus. Só o nome de Jesus é que vence essas forças demoníacas, essas forças infernais. Aí são ataques na mente, a pessoa vai enfraquecendo, a pessoa vai abrindo brecha, a pessoa vai dando lugar, de repente a pessoa passa a ser possuída. Possuída, a pessoa, o que é possuída? É a pessoa que passa a ser morada, a pessoa passa a ser posse. Então todas as vezes que eu abro brecha para Satanás, eu estou permitindo ele tomar lugar na minha vida e ter posse na minha vida. Então eu não posso de forma alguma dar oportunidade para que ele possa dominar as minhas emoções, os meus pensamentos, porque eu posso ser escravo dele. Por isso eu tenho que repreender como Jesus repreendeu, no poder do nome de Jesus, no poder da palavra, destruir todas as obras de Satanás contra a nossa vida. Muito bem, a estratégia de Satanás é a mesma: enfraquecer as colunas que sustentam a sua fé. Tudo que você tem feito, tudo que tem como efeito o seu enfraquecimento espiritual, seja pela companhia de alguém. Eu vou falar para você aqui, não quero aqui, às vezes o pastor está muito demonizando muitas coisas, mas eu quero dizer para você o seguinte, que o diabo, ele tem as estratégias. Sabe como que ele consegue? Quando o diabo quer destruir uma pessoa, ele põe outra pessoa ao lado dela. Entendeu? Quando o diabo quer acabar com a sua fé, ele põe uma amiguinha ao seu lado. Quando o diabo quer destruir o seu casamento, ele põe uma pessoa no meio do casamento de vocês. Aí sem perceber, você não tem ideia, mas o diabo está usando as suas agências, os seus modos, as suas formas de destruir vidas. Então, fica sabendo, tudo que enfraquece a minha fé, tudo que muda o meu conceito de Deus, tudo que muda a minha concepção de vida espiritual, não é só da carne, querido, é também espiritual, vem da parte de Satanás. Olha, a terceira proposta: tudo que quer ocupar o lugar de Deus na vida, tudo que quer ter lugar, ter direito, fazer parte da sua vida, receber seu culto, ser prostrar diante disso, render, ter o controle das suas emoções, isso é de Satanás. Não tem jeito de você mudar as formas. É esta forma dele agir. E a gente às vezes fica inocentemente, a gente fica inocentemente pensando que nós estamos imunes a isso, eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Mas a Bíblia diz que o diabo anda ao meu e ao seu derredor, querendo te tragar de alguma forma. Te tragar de alguma forma. Olha, ele não respeita ninguém. Ele não respeitou Jesus, não respeitou sinagoga, não respeita nome de importante, não respeita igreja. Ele entra na igreja, ele só respeita aquele que ele sabe que é Jesus, o Filho de Deus, porque esse vence ele e destrói as suas obras. Amém? Ele não pode ter fé, mas ele acredita. Ele acredita. Irmão, ele acredita que vai acabar com você. Ele acredita que vai destruir o seu casamento. Ele acredita que vai te quebrar, que vai levar você a apostatar, a desviar. Ele acredita. Agora eu tenho que ter fé que jamais Satanás vai prevalecer na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha emoção e na minha mente.
Ele não tem sabedoria, mas ele tem conhecimento. Ele tem sabedoria, mas tem conhecimento. Ele conhece os pontos fracos da sua... Porque nós somos muito despretensiosos e sem malícia. Às vezes nós contamos para o diabo onde ele pode nos pegar. Nós falamos tanto, sabe? Essa boca descontrolada sua aí fala tantas vezes que você conta para o diabo como pode destruir. Ele não tem sabedoria, mas tem conhecimento. Ele capta através das suas falas, das suas murmurações, das suas blasfêmias, das suas palavras indevidas. Ele pega a sua fraqueza. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: ele é astuto, ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, é enganador, é simulador, ele transforma em anjo de luz, né? Agora, o projeto dele é querer ser o que Deus é ser adorado como Deus e sentar no lugar de Deus. Agora, eu queria terminar essa palavra minha para você nessa noite dizendo o seguinte: Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta, e ao final da carta ele faz uma exortação para nós, específica, nesses termos. E é nesses termos aqui que eu queria encerrar a reunião do dia de hoje. Paulo escrevendo assim, aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele fala: finalmente, portanto, após tudo isso que vocês ouviram, perceberam, após esse culto, após essa palavra de oração, finalmente, irmãos, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vista todas as armaduras, tome posse das armas que você precisa usar contra as ciladas do diabo. Ei, irmão, tenha mentalidade espiritual. Você não pode ver o mundo espiritual, mas você pode perceber o mundo espiritual. Você pode perceber, ter a sensibilidade do mundo espiritual. Olha, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente precisa ter consciência que a gente está em uma guerra espiritual. A gente precisa ter consciência que a gente não está andando no mundo tipo um paraíso. O mundo é inimigo nosso. O mundo, ele não concilia com nossos pensamentos. E o diabo não terminou a sua obra aqui na terra. Ainda tem alguns dias para ele aqui na terra. Enquanto ele estiver em ação, ele é meu inimigo. Ele é meu problema. Ele é perigoso. E eu tenho que enfrentá-lo. Eu tenho que vencê-lo. Por isso, eu acho interessante o apóstolo João usando a palavra. Olha, somente aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, é este que vai vencer o mundo. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, e tem essa palavra como uma arma. Quando Davi falava, as pessoas gritavam: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Aquilo é a arma profética. É a arma profética. Então eu queria que você entendesse o seguinte: que a sua vida precisa estar fortalecida no Senhor Deus. A carne, essa natureza que nós somos revestidos, se nós atender ela, nós estamos atendendo à vontade do inimigo.
há uma guerra entre nós, entre carne e o espírito. A guerra espiritual, carne e espírito. A carne pleiteando o que ela deseja, e o espírito pleiteando o que ele deseja em nós. E essa guerra é minha também, tá certo? Eu também tenho ela. Os velhinhos também têm ela. Os velhinhos também têm ela. As senhoras também têm ela. Os senhores também têm ela. Os rapazes também têm ela. É interessante porque isso não acaba, irmão. Você vai morrer com 100 anos desse jeito. Se você não tiver consciência que o mundo espiritual é uma dinâmica, você vai acomodar na parte espiritual e vai dar por entregue. Mas não dê tempo, não dê trégua para que o inimigo tenha lugar. Não dê direito para que o inimigo ache oportunidade na sua vida. Não dê direito. Dar direito para ele é você dar oportunidade para ele. E ele é aproveitador de oportunidades. Nesta noite o Espírito Santo quer te fortalecer ainda mais. O Espírito Santo quer te armar ainda mais, sabe? A gente precisa andar com as armas do Espírito no couro, né? A gente precisa usar. Em teu nome, em nome de Jesus, eu repreendo toda a força, toda a intenção, toda a proposta na minha vida. Amém? Nós precisamos prevalecer contra toda tentativa do inimigo, baseado na palavra, na autoridade e na verdadeira adoração ao Senhor. Fique de pé, por favor. Veja bem, 3 princípios que você não pode ferir, tá? Princípio da palavra. Eu louvo a Deus porque as senhoras da igreja, a pastora Priscila, criou um trabalho, criou um ministério muito interessante, as Amigas da Bíblia. As Amigas da Bíblia tornou uma realidade. Hoje são várias dezenas, centenas de mulheres que estão praticando a leitura bíblica diária. Sem nenhum comentário paralelo, mas a Bíblia trabalhando livremente no coração das pessoas. Palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, eu quero que você entenda-se que às vezes a gente tem a Bíblia na nossa mão e nós não temos ideia do poder que dela há. Às vezes nós não conhecemos o poder que há nas Escrituras Sagradas. Jesus deu no seu primeiro ministério, na sua primeira tentativa, ele falou: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando comigo e com você. Tá? Então eu preciso ter consciência que a Bíblia tem que ter prioridade na minha vida. A pergunta é esta: quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Por mês? Por ano? Se você lê a Bíblia tanto quanto você come churrasco, come pizza, come hambúrguer, se você lê a Bíblia tanto quanto você bebe Coca-Cola, misericórdia, né? Se você lê a Bíblia tanto quanto você gosta de chocolate, você entendeu? É esta a questão. Aonde você está colocando a prioridade, a primazia, a importância desse livro na sua vida? A segunda coisa é a autoridade. Irmão, tem pessoa que quer manipular Deus. Deus nunca vai fazer o que eu quero. Eu sempre tenho que fazer o que Ele quer, porque Ele é Senhor, Ele é o Criador, sou criatura. Amém? Deus nunca vai ser manipulado por ninguém. Deus não está a serviço de ninguém. É o homem que tem que estar a serviço de Deus. Porque tem pessoa que é atrevida. Deus, se tu é Deus, só faz isso, então eu desvio. Eu vou desviar. Então desvia. Você vai, Deus vai se desviar, porque Deus vai fazer, porque você vai provar para você que Ele é Deus. Nesse sentido não. Deus, se tu é Deus, só vem mais dar aquela casa ou aquele carro, senão eu vou pecar. Então vai pecar, porque Deus não vai fazer não.
Deus não aceita isso. Deus é Senhor, Ele é Criador, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Agora, adoração, irmão, por favor, entenda aqui. Quando eu falei que alguém pode fazer do problema a sua adoração, adoração, a pessoa adorada, a pessoa que merece adoração, ela tem domina o pensamento, alma, espírito, coração, emoções. A pessoa adorada. Quando eu falo problema pode ser adorado, o problema vira uma imagem de escultura dentro da pessoa. Qual que é? Você amanhece, primeiro pensamento é o problema. Você almoçar, antes de orar, você lembra do seu problema. Antes de jantar, você antes de orar, lembra do seu problema. Antes de dormir, você não ora, vai lembrar do seu problema. Quem que manda mais em você? O seu problema ou Deus? Então, por favor, entenda que toda coisa que domina a minha vida torna algo que eu estou rendendo a Ele. Se um homem apaixona por uma mulher, homem casado apaixona por mulher indevida, é aquela paixão indominada, é incontrolada. Rapaz, aquele camarada, ele não consegue, a paixão consome dentro dele tudo, consome Deus, consome moral, consome tudo, ele domina ele, a paixão. Paixão é um dominador, né? Que abre uma brecha, uma oportunidade para o escravo escravizar uma pessoa. Então, toda paixão indevida, todo sentimento indevido, a Bíblia diz que aqueles que querem, que amam o dinheiro e põem o dinheiro no lugar de Deus, faz do dinheiro um Deus. É o mamon, Deus do dinheiro. Dinheiro é bom, mas ele não merece a minha adoração. Adoração é só Deus. Agora, por favor, entenda uma coisa: eu não devo abrir mão de nada disso, porque a minha estrutura espiritual está em adorar a Deus em espírito e em verdade. A minha estrutura espiritual está em compreender a autoridade que Deus tem na minha vida. E segundo, é compreender que a palavra dele é que tem a prioridade sobre todas as coisas na minha vida. Irmão, se você ser assim, eu quero te parabenizar, porque você está no céu já. Se você for assim, parabéns, porque você cumpriu a proposta de Deus na sua existência. Se você fizer isso, parabéns, Deus está sendo honrado na sua vida. Quando Deus falou para Jesus: este é meu filho em quem eu me comprazo, exatamente por causa disso, eu posso te falar, essa profecia eu posso aplicar para você. Se você honrar esses 3 princípios na sua vida, você merece essa informação. Deus tem prazer na sua vida, Deus tem prazer na sua existência, Deus tem prazer no propósito que Ele direcionou para a sua vida. Amém? Por favor, entenda isso e nunca deixe enfraquecimento da fé, das colunas da comunhão com o Senhor Deus ser abalado na sua vida, e que o Espírito Santo te fortalece um pouco mais ainda nessa noite. Que toda a sua mente seja envolvida pelo Espírito Santo, que todo o seu coração seja dominado pelo Espírito Santo, que todas as suas emoções sejam controladas pelo Espírito Santo, que todos os seus problemas sejam colocados debaixo dos seus pés, que toda a sua fraqueza seja agora destruída pelo poder do nome de Jesus. Que Cristo prevaleça, que a palavra prevaleça, que o poder de Deus prevaleça na sua vida, e você será um homem que vai prevalecer, e o inimigo não vai prevalecer na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na igreja dele, porque ele não tem direito de ocupar o lugar que eu dei para Deus. O
lugar que é de Deus. No meu coração é Deus que manda, é Deus que controla, é Deus que dirige, é Deus que fala. Na minha mente é Deus que pensa, é Deus que imagina, é Deus que codifica as minhas emoções. Aleluia. Espírito de Deus, domina de alto a baixo a vida do meu irmão, para que o Senhor seja glorificado na vida dele. Aleluia, aleluia. Adore a Jesus, adore.